Olá, meus amigos, mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre o tema jejum. Eu queria começar falando contigo que o jejum não é uma coisa antiga ou só para o Antigo Testamento, mas é algo para hoje. Jesus, ele praticou o jejum e ele também ensinou como fazer, como praticar o jejum. Jesus esteve lá então 40 dias em jejum, como você pode ler ali no começo dos evangelhos. E também em Mateus 6, ele explicou, dizendo: quando jejuarem, não façam isso, né? E quando jejuarem, façam de tal maneira, né? Então, o jejum é uma coisa que Jesus recomendava. E é interessante a gente falar sobre algumas questões importantes sobre o jejum. O jejum, ele é uma disciplina espiritual, né? O que é uma disciplina? Segundo o dicionário, uma disciplina é um ensino, uma instrução, mas também uma outra definição é a relação de submissão de quem é ensinado para com aquele que ensina. Então a gente comumente diz, né, que uma pessoa disciplinada é uma pessoa que pratica o ensino, né, que se submete ao ensino, né, ao método. Então, por isso nós chamamos o jejum de uma disciplina espiritual, é uma prática de um ensino bíblico, né, entre outras, como a oração, que nós já falamos aqui, né. Então, o jejum é uma disciplina espiritual importante, uma prática espiritual importante. Mas o que é o jejum, né? Qual que é a definição? O dicionário define o jejum com abster-se de alimentos durante certo período, por razões religiosas ou recomendação médica. E é exatamente isso que a Bíblia vai apresentar. O jejum é você ficar um tempo determinado sem alimentos, sem comer nada, né? Então, se você olhar na Bíblia, todas as vezes que a palavra jejum aparece, está significando que a pessoa ficou por um tempo sem comer nada, né? Então, um período sem comer nada. Tanto aquele período lá de Mateus 4, que eu mencionei, Jesus, depois de 40 dias, diz o texto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus teve fome porque ficou sem comer, né, por esse tempo, né? Agora, quanto tempo eu devo fazer jejum? Qual é o tempo que a Bíblia diz? A Bíblia não fala sobre tempo. Então, o jejum, na verdade, é uma coisa pessoal que eu coloco como um desafio de ficar sem comer nada por um tempo que seja desafiador para mim. Precisa ser um tempo em que seja um desafio de fato para mim, né? E isso cada pessoa então precisa decidir consigo mesmo e com Deus. Qual é o tempo, né, que eu devo jejuar, né? O jejum não necessariamente inclui você não beber nada, né? Você não beber água, né? Se você quiser optar por ficar sem água, tudo bem, né? Mas o jejum é não comer nada por um determinado tempo que seja desafiador para você, né? Então, cada pessoa tem os seus limites, né, e se conhece. Talvez alguém vai dizer que tem algum tipo de doença ou algum tipo de recomendação médica sobre alimentação. Então, talvez para essa pessoa 1 hora já seja um desafio, né? Então, ela passa a ter um tempo menor do que as outras pessoas com um jejum, né? Mas e eu ficar sem um certo alimento, um tipo de alimento, sem carne por algum tempo, não é um jejum? A Bíblia diz que jejum é você ficar sem comer nada, né? Isso é um voto, é uma coisa que é interessante ser feita, né? Algum compromisso com Deus, algum sacrifício para Deus, né? Mas o jejum mesmo é você ficar sem comer nada, né? Mas e Daniel, né? Naquele texto de Daniel, em nenhum momento se usou a palavra jejum, né? Então, você pode ler lá com cuidado. Foi simplesmente uma decisão que foi dirigida por Deus, agradava a Deus, de não comer certos alimentos, né? Então, o jejum é uma prática importante, nos aproxima de Deus. Esse é o primeiro vídeo de 3. E eu vou continuar falando então sobre as motivações e as razões para nós fazermos jejum. Mas então que nós possamos lembrar que o jejum é uma disciplina importante, uma prática espiritual importante e que envolve você ficar sem comer nada por um determinado tempo que seja desafiador para você. Que Jesus te abençoe, te espero na próxima. Grande abraço!